Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas da CPAD, neste quarto trimestre de 2022, a lição dos adultos, que está trabalhando tematicamente dentro do livro do profeta Ezequiel. Nós estamos estudando 13 temas dentro do livro do profeta Ezequiel. O último dos temas será O Senhor está ali. E o primeiro dos temas foi Ezequiel, o atalaia de Deus. E neste contexto nós estamos estudando escatologia bíblica, que é a doutrina das últimas coisas. Nós estamos estudando dentro de Ezequiel o que vai acontecer no eterno porvir, pois a escatologia se ocupa com o eterno passado e com o eterno porvir. O tema do nosso trimestre é a justiça divina. Nós estamos estudando sobre a ótica de que Deus é justo e que Deus haverá de agir com justiça sobre qualquer circunstância. O subtema do trimestre fala da preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Estamos já diante da lição de número 9. A lição 1, como eu já disse, falamos sobre Ezequiel, o atalaia de Deus. Lição 2, vem o fim. Lição 3, as abominações do templo. Lição 4, quando se vai a glória de Deus. Lição 5, contra os falsos profetas. Lição 6, a justiça divina. Lição 7, a responsabilidade é individual. Lição 8, o bom pastor e os pastores infiéis, que é o assunto que nós estudamos ontem na escola dominical. E para o próximo domingo, na lição 9, falaremos sobre Gog e Magog, um dia de juízo. Então nós vamos trabalhar sobre Gog e Magog. Este será o nosso tema da semana. Gog e Magog, um dia de juízo. Hoje, segunda-feira, nós leremos no livro de Gênesis, capítulo 10, versículo 2. Gênesis 10 e 2. A epígrafe da leitura hoje diz: Gog é descendente de Jafé, filho de Noé. Então é nessa temática que nós vamos fazer a leitura. Eu quero aproveitar para te convidar a ler a assistir os nossos conteúdos. Nós temos vários textos bons vídeos bons que estão divulgados no YouTube. E na temática da semana, as reflexões, nós fazemos 6. Então esta é a primeira e, querendo Deus, terá também mais 5. Você deve dar uma olhada aí e perceba que estão todas na mesma capa. O irmão Daniel Anjos tem colocado elas na mesma capa para facilitar a tua compreensão, certo? Aproveito para te dizer, se inscreve aí, vai. Se inscreve, compartilha, curta, comenta, participa aí do nosso conteúdo. Manda para alguém, abençoa alguém com a palavra de Deus, tá bom? Nós usaremos hoje a versão Almeida Revista e Corrigida. Estamos de uso da Bíblia de Estudo Mateu Henry, editado pela Sociedade Bíblica do Brasil. Gênesis capítulo de número 10, versículo de número 2. O que nós temos em Gênesis 10 e 2? Gênesis como um todo é o princípio. Gênesis trata da origem de todas as coisas. As origens estão em Gênesis. E Noé, o nosso pregoeiro da justiça, que venceu a segunda dispensação, que a primeira dispensação foi da inocência, a segunda foi a da consciência, e por intermédio de Noé iniciou-se a dispensação do governo humano. São 7 as dispensações: inocência, consciência, governo humano, patriarcal, lei, graça e milenial. Noé, então, venceu a dispensação da consciência, passando pelo dilúvio, e com seus filhos Sem, Cã e Jafé, Noé trouxe uma repovoação para o mundo. Pois bem, é nessa temática que está Gênesis capítulo de número 10. A epígrafe de Gênesis 10 fala sobre os descendentes de Noé. E como o que nos interessa é saber qual é a origem de Gog e Magog, nós vamos então para Gênesis 10 e 2, que diz assim: os filhos de Jafé, presta atenção, Noé teve Sem, Cã e Jafé. Jafé era o mais novo. Os filhos de Jafé são Gomer e Magog e Madai e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. Estes são os filhos que teve Jafé. Nestes filhos que teve Jafé, o segundo filho que ele teve chama-se Magog. É daí a origem de Gog.
Gog, terra de Magog. Gog é a terra, Magog é o dono da terra. Então, Magog, filho de Jafé, povoou uma área e lá chamou ela de Gog. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Para você compreender sem a utilização de um mapa, eu vou tentar te explicar. Partindo de Jerusalém, do lado esquerdo de Jerusalém ficava o mar Mediterrâneo. Pois bem, tudo que estava de Jerusalém, do Mediterrâneo para baixo, vamos usar a expressão primeiro para baixo, você tem os filhos de Noé povoando a terra de Cã. Cã povoou aquela região que fica a África, a região do Egito, a região que deu origem ao próprio nome Canaã. Então, o filho de Noé, chamado Cã, povoou aquela região. Partindo de Jerusalém para a direita, lá para o extremo oriente, você tem a terra de Babilônia, você tem a terra de Ur dos Caldeus, você tem os sírios e os assírios. Aquela terra lá foi povoada por Sem, são os semitas. Os semitas são daquela região. Eles ocupavam o chamado crescente fértil. Só que quando você vai para o Mediterrâneo, partindo de Jerusalém, Mediterrâneo, e a parte superior, você tem os jafeitas, os filhos de Jafé, os descendentes de Jafé. Logo, os descendentes de Jafé estão naquele poderio que tem Roma, que tem a Galácia, lembra dos celtas gaulenses, lembra a carta aos Gálatas que foi escrita naquele contexto. Então, esses aí são todos descendentes de Jafé. Inclusive, nós que fomos povoados pelos portugueses, nós também, os brasileiros, somos lá na chegada dos portugueses, jafeitas também. Depois houve a mistura com os canitas que povoaram ali a África, pois para o Brasil veio muito africano, na época que vinham escravos e misturou toda a povoação ali, a população, mas inicialmente foram descendentes de Jafé. E esses descendentes de Jafé, eles povoaram a região mais superior, chegando até a Rússia. Pois é, os descendentes de Jafé, a terra de Gog e Magog é a Rússia. Existem várias profecias na Bíblia que falam da Rússia. E nesta semana nós estamos com foco na batalha de Gog e Magog. Auxiliando já os professores, é uma batalha que vai acontecer no final do milênio. Satanás vai ser preso no final da grande tribulação, na batalha do Armagedon. A grande tribulação termina com a batalha do Armagedon. Naquele momento, Satanás vai ser preso. O Miguel vem, prende Satanás, e Satanás vai ser preso por 1000 anos. Mas observe que a prisão de 1000 anos de Satanás não é 1000 anos equivalente ao milênio. Não. Ele vai ser preso antes do milênio. Ele vai ser preso durante a batalha do Armagedon. E entre o final da grande tribulação e o início do milênio, existe um período de 45 dias. Se você nunca viu isso, eu vou te convidar a abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 12, os 3, 4 últimos versículos, que eu não lembro agora exatamente, e lá fala, bem-aventurado ao que chega a 1200 e tantos dias. Aí depois ele completa, mais bem-aventurado é quem chega a 1300, parece que é 1290 dias, e a quem chega a 1335 dias, dando uma diferença de 45 dias. Esses 45 dias é o período em que Satanás vai ser preso, e conforme a melhor compreensão escatológica, haverá o julgamento das nações. As nações que estiverem na batalha do Armagedon, junto com Israel, serão chamadas de ovelhas, serão colocadas à direita. As nações que estiverem na batalha do Armagedon contra Israel, serão chamadas de bodes, serão colocadas à esquerda. Os bodes será dito, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas a morte vai ser lançada neste lago de fogo e enxofre, que é o Geena, esse fogo eterno. O anticristo e o falso profeta serão lançados neste momento também, no final da batalha do Armagedon e início do milênio. O anticristo e o falso profeta serão lançados e os bodes também serão lançados lá imediatamente. Porque a partir deste momento começa-se agora o milênio, um reino de paz, um reino de prosperidade,
um reino teocrático, onde Deus é quem vai governar. No milênio haverão pessoas que ressuscitarão, vindas da grande tribulação e vindas do Antigo Testamento, que são os chamados santos do Antigo Testamento, que vão reinar também durante o milênio. A igreja no milênio terá voltado com Cristo, pois foi arrebatada 7 anos atrás. A igreja foi arrebatada, deu início à grande tribulação. Aí houve o tribunal de Cristo, a transformação, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro. Aí no final dos 7 anos a igreja volta na batalha do Armagedon com Cristo para salvar Israel. E a partir dali agora a igreja reina com Cristo na condição de reis e sacerdotes. Mas nós estamos falando da prisão de Satanás, que é por 1000 anos. Então, como a prisão de Satanás será um pouco antes do início do milênio, tem-se que ela termina, é uma prisão temporária. Hoje nós temos as prisões temporárias de 5 dias, 10 dias, 15 dias, 30 dias, podendo ser renovado, mas a dele é 1000 anos, irrevogáveis. Quando completar os 1000 anos, ou seja, antes do final do milênio, Satanás vai ser solto. E sendo ele solto, ele vai fazer uma revolta muito grande, como nunca se viu na história da humanidade. E aí, infelizmente, nós vamos chegar numa concepção que a maldade está no coração do povo. Mesmo 1000 anos de paz, um período em que, morreu alguém ali, quantos anos tinha? 100 anos, oh meu Deus, uma criança. Um período em que a criança vai colocar a mão na cova do basilisco, vai pegar na cobra. O período em que o urso vai pastar junto com o boi. O período que uma criança vai dominar um animal feroz. Não aprender-se-á mais a guerra. As ferramentas de guerra serão transformadas em enxadas. É aquele período que alguns grupos religiosos botam nos seus folhetos homens e mulheres sentados na beira de lagos, todo mundo rindo, todo mundo bem corado, os animais brincando por ali. Vai ser este período chamado de período do milênio. Mas antes do final do milênio, Satanás solto, e ele agora consegue fazer os homens se arrebanharem, se revoltarem contra Deus. E esta revolta é a chamada Batalha de Gog e Magog, que será bem próximo do final do milênio. Aí termina o milênio e haverá o juízo final. Então fique conosco esta semana que nós vamos estudar sobre Gog e Magog. E na nossa reflexão de hoje, que é uma daquelas reflexões que transmite somente conhecimento, nós já aprendemos que Gog e Magog, Magog era descendente de Jafé. Nós já vimos aí em Gênesis 10 e 2. Compartilhe esse conteúdo aí com alguém, continue acompanhando conosco, e amanhã, querendo Deus, nós falaremos sobre o mal vem do norte. Lembra que eu disse que é a Rússia? Então o mal vem do norte. Era o ditado desde os dias do profeta Jeremias. O profeta Jeremias já falava sobre isso, profetizando cerca de 600 anos antes de Cristo, um acontecimento que vai acontecer 1000 anos depois que a igreja foi arrebatada. Deus te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até amanhã.